Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para aquele rolê, para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina. E tem coisa acontecendo, hein? Tem zagueiro confirmado, acabou a novela. Tem atacante, que o presidente do time dele está dizendo que não sai mais de lá. Tem tanta coisa para a gente falar nesse vídeo, que antes eu só posso te fazer um pedido, ó. Ó o pedido aqui. Senta o martelo no like, vai lá e pá, dá aquela martelada no like, porque isso ajuda muito a gente a fazer o canal ficar cada vez mais forte. Deixa o seu comentário. Edu, concordo. Edu, discordo. Participe do nosso grupo de WhatsApp. Como que eu participo do grupo de WhatsApp? Ah, tem uma camisa sendo sorteada no grupo de WhatsApp no dia 15. Então você, vascaíno, que quiser fazer parte desse grupo, vai lá que você vai concorrer a uma camisa. Como faz parte? Vai aqui no botãozinho de membro. Também você pode fazer um Pix de R$20 aqui para o Os Vascaínos 1. Depois que você fizer o Pix, você vai lá e manda o comprovante para esse mesmo endereço de e-mail que você vai receber as instruções para entrar nesse grupo e concorrer à camisa do Vasco e outros prêmios e também participar da live conosco, como o Marcos, membro do canal, participou ontem com a gente aqui. Então você, vascaíno, é sempre bem-vindo e aqui a casa é sua. Bora falar de Vasco? Vamos falar de Vasco porque o Vasco tem muita coisa acontecendo esses dias. Nós temos situações de ingresso para o Clássico, temos situação do time que vai jogar. Afinal, nós temos desfalques. Então, eu quero dizer a você que eu vou começar falando de campo e bola. Vamos falar de futebol e depois eu entro na parte de ingresso e de reforços, que é claro. Você vem para cá querendo saber de reforços, eu não vou negar essa informação para você jamais. Galera, o Vasco pega um Fluminense organizado, um time que está na Libertadores, um time que tem um treinador de altíssima qualidade, que é o Fernando Diniz. A gente não pode negar a qualidade desse profissional. O Fluminense vai fazer um jogo muito tático contra o Vasco. É um adversário difícil, sim, mas é nesse tipo de jogo que a gente vai começar a ver a separação dos homens e dos meninos. Por quê? Alguns jogadores vão sentir. Pode ser que algum dos nossos reforços comece a sentir também. Esse jogo tem um cunho muito importante. A gente pega o Fluminense num momento que o Vasco está com essa rivalidade muito aflorada. O Fluminense hoje é um time que está na Libertadores e colhe hoje seus louros por isso. A questão do Maracanã, o Fluminense hoje também gere o Maracanã com o Flamengo e faz todo esse trabalho de segregação, de separar o torcedor e não permitir que o torcedor vá ao estádio, o torcedor do Vasco, o torcedor do Botafogo. Então, esse jogo ganha um cenário muito mais decisivo do que seria se fosse apenas mais um clássico de Taça Guanabara. Aí sim, iremos observar, diante de todo esse cenário, alguns jogadores. E eu quero começar falando dele. O Eric Marcos, um jogador de 18 anos, oriundo da base do Vasco, um cracaço de bola, um jogador com muito, mas muito potencial, mas que pode sentir esse clássico. Será que pode? Pode. Por quê? É um clássico, como falei, com todo esse cenário. É o primeiro clássico dele como titular, caso o Barbieri opte por mantê-lo na equipe titular. É um jogo em que ele pode estar nervoso como esteve contra o River Plate. Afinal, ele já demonstrou esse nervosismo jogando contra o River Plate. Então, a gente fica com essa dúvida, com essa preocupação. Outros jogadores também podem sentir. Por exemplo, o Rodrigo. Se o Barbieri optar pelo Rodrigo, o Barbieri gosta bastante do Rodrigo, já deu para ver. O Rodrigo jogou como titular. Na última partida ele não foi titular, porque ele sentiu, aliás, ele estava suspenso, ele não sentiu nada, ele sentiu foi a suspensão dos amarelos que ele anda tomando. Ele estava suspenso, eu ia dizer que o Robson sentiu, mas já estou pensando aqui no próximo assunto. O Rodrigo sentiu essa ausência, né, dentro de campo, não pôde jogar, brincando dessa forma. E agora ele vai fazer o seu primeiro clássico, primeiro jogo com o estádio abarrotado. Não sei se vocês sabem, mas todos os ingressos foram vendidos. O bicho vai pegar, não vai ser um joguinho bobo. Então eu acho que o Rodrigo também é um jogador passível de sentir. Mas reforços também podem sentir. Ou o Pumita Rodrigues já jogou no Maracanã lotado. Ele nunca jogou no Maracanã lotado. O Lucas Piton é um jogador com mais casca. Jogou, por exemplo, a final da Libertadores, aliás, a final da Copa do Brasil do ano passado.
em que o Corinthians perdeu lá pro Urubu. Al Hilal! Deixa quieto, galera. Toda hora que eu falo no Urubu, eu penso no Al Hilal! Vamos lá. E o Lucas Piton jogou, já tem mais experiência nesse tipo de jogo. Por exemplo, o Jair é um jogador que vem do Atlético, campeão brasileiro, um jogador que tem experiência. E aí, cara, é que eu queria entrar nesse ponto. Porque a gente olha pra zaga e são duas situações. O Léo, que vem do São Paulo, com experiência, um jogador que já jogou clássico, já jogou partidas importantes lá pelo Tricolor Paulista, mas joga contra o seu ex-clube, um clube que, por sinal, inferiorizou muito o Léo. Uma galera que colocou o Léo como um jogador que não tinha futuro. E hoje ele volta titular do rival. Então, será que o Léo vai estar abalado psicologicamente por conta dessa partida, dessa situação? Ou será que o Léo vai utilizar isso tudo como motivação e vai engolir o Fluminense? Que é o que eu acho que vai acontecer. É uma dúvida. Só que ao lado do Léo nós temos mais um jogador. E esse é pressionado. O Miranda vem pressionado há tempos pela torcida do Vasco. Quando estreou no profissional lá atrás, ele já era um jogador super questionado pela torcida. Ele não foi bem, ele não conseguiu emplacar ainda como um jogador de alto nível do Vasco. O contrato dele acaba em 2023, no final agora desse ano. Tem essa pressão por querer uma renovação ou querer se destacar para tentar jogar num clube melhor, um clube de Série A, por exemplo. Então o jogador pressionado, numa partida grande, pode ser um problema. Pode ser um problema. Então é isso que está me preocupando para a partida. Edu, mas você está achando que o Vasco vai perder? Não. Não acho, não. Eu acho que o Vasco hoje, como eu disse, o time do Fluminense é qualificado, é um time que está preparando para uma Libertadores, tem boas peças, tem um atacante que é excelente, que é o Germancano. Mas eu acho que o Vasco tem possibilidade de ganhar o jogo. Só que o que pode esbarrar no Vasco são exatamente essas questões. Peças pontuais ali, são jogadores pontuais que podem sentir a partida e aí atrapalhar um pouquinho o processo tático e técnico do time. Mas isso é achismo, isso é o que a gente pensa, isso é o que a gente vai ver em campo. Pode acontecer todo do contrário, todo mundo jogar bem, o Vasco fazer uma ótima partida, que é o que eu espero, tá? Então, para finalizar o assunto clássico, eu espero uma partida muito forte do Vasco. Eu acho que é um vestibular, é hora da gente ver o tamanho ou a distância que essa preparação está, tá? De um time que estava na Série B para agora um time que é de Série A, com os jogadores de Série A. Agora é a hora que a gente vai ver como vai acontecer, como está essa preparação em um jogo de nível de Série A. Então, vou dizer a vocês que agora a gente só pode aguardar. E amanhã eu falo sobre placar, eu falo sobre o que eu penso e eu falo também sobre o que eu espero ainda sobre essa partida, até porque a gente já vai ter mais noção do time que vai entrar em campo, mais noção do que vai acontecer em questão de formação tática do Vasco para enfrentar esse Fluminense, que vem em uma fase. O Fluminense está sendo questionado. Não vem nas suas melhores fases, não. É um jogo duro, mas um jogo que o Vasco da Gama pode mostrar valor. É jogo que pode ser divisor de águas. Então a gente aguarda uma boa partida do Vasco da Gama. Galera, como é que eu vou falar isso pro torcedor? Vou ser sincero. Vou ser sincero com você. Eu era de saco cheio de fazer vídeo falando de Capasso. Sério mesmo, não aguentava mais o Manuel Capasso. Tava chato já. E agora acabou esse assunto. Capasso chega até domingo no Rio de Janeiro. O presidente do Atlético Tucumã disse que o jogador é do Vasco. Vai terminar de resolver tudo hoje e ele deve vir para o Rio. Então o Manuel Capasso é jogador do Vasco. Deve ser titular, tem 26 anos. O jogador que o Atlético Tucumã não queria perder, um jogador valorizado na Argentina. O Vasco está contratando um bom zagueiro, mas que chega pressionado depois de tanta novela. Afinal, ele vai ter que jogar bola pra caramba depois de tanto esforço do Vasco para contratá-lo. Então, vamos aguardar para ver do que Manuel Capasso é capaz. Outra coisa, o presidente do Tadieres falou que o Diego Valois não sai. Por mim, ele enfia o Diego Valois no banco de reserva, onde ele bem entender lá, porque eu tô de saco cheio dessa história também. O cara acha que o Diego Valois é um craque que ele não é, tá? Ele tá querendo que o Vasco pague mais de 20 milhões de reais por um jogador que tem 26 anos, só jogou na Argentina
nunca fez um gol pela seleção da Colômbia e ele tá achando que esse cara é um gênio da bola. Então dá uma baixadinha nessa bola aí e fique com o Diego Valuez para vocês, porque aqui a gente ainda pode contratar ótimos jogadores depois dos estaduais, ótimos jogadores na janela de meio do ano. Vamos ter calma. O Vasco tá montando um time para um começo de brasileiro. É um processo. Esse time vai sendo montado. Quer um Vasco forte, foda, um time absurdo de bom? Eu acho que a partir de 2024 a gente já vai ter um time muito mais forte. Agora, esse ano é um time em formação. É o primeiro ano de um projeto, de um trabalho. Então, tranquilo, sem pressa. Guarde Diego Valuez para vocês. Galera, ó, sobre ingressos, parabéns à torcida do Vasco, que é chovendo molhado elogiar, né? Compraram todos os ingressos para o jogo contra o Fluminense. Maracanã vai estar abarrotado de vascaíno. Só quem tem Libertadores fazendo aquela festa bonita. E vamos para cima dos caras. Vamos berrar, vamos fazer o que eles não fazem. Vamos encher o Maracanã. Beleza, galera? Tamo junto. Um grande abraço para vocês. Se inscreva no canal. Seja membro para concorrer à camisa do Vasco. Enfim, não dá mole. Seja membro do canal. Esteja conosco. E hoje, hein? Recado importante. Hoje, às 8h30, tem live aqui no canal Os Vascaínos e vamos analisar o elenco. Vamos falar de muita coisa ainda e outros assuntos a respeito do Gigantesco da Colina. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus. Eu espero você às 8h30 aqui no canal. Valeu!